Você não é um acidente, mesmo que os seus pais já tenham te falado isso. Tem gente que carrega uma carga emocional muito pesada por causa da rejeição que recebeu já na infância. Talvez os seus pais tenham dito que você não foi planejado, que não queriam ter tido você, talvez até tentaram interromper a gravidez. Mas saiba que mesmo que você tenha sido fruto de um descuido, ou de um pecado, ou até mesmo de uma violação, você não é um acidente. Você pode não ter feito parte dos planos dos seus pais, mas Deus com certeza te planejou. Ele planejou te dar a vida, e quando Jesus subiu na cruz para levar sobre si os nossos pecados, ele sabia muito bem que você seria alvo desse amor. E ele fez tudo isso para dar a você uma morada no céu. Ele quer você ao lado dele para sempre. Você pode não ter recebido o amor dos seus pais aqui na terra, mas o seu pai, aquele que tem poder para dar a vida, para tirar a vida, ele te amou e te oferece a vida eterna ao lado dele. Hoje eu quero refletir com você sobre uma criança que aparece na Bíblia, que desde muito cedo carregou sobre os seus ombros o peso da rejeição. Mas Deus cuidou dela e mostrou que essa criança, por mais que tenha sido fruto de uma desobediência dos seus pais, estava sim nos planos de Deus e foi amada por ele. Lá em Gênesis, Abraão recebeu de Deus a promessa de que seria pai de uma grande nação. O problema é que a sua esposa era estéril. Mesmo assim, Abraão creu na promessa do Senhor. Acontece que depois de ter feito essa promessa, o tempo foi passando, Abraão e a esposa foram ficando velhos e até então a promessa não tinha se cumprido. Naturalmente ela se tornava cada dia mais difícil de se cumprir, porque se jovens eles não conseguiam ter filhos, imagine então depois de velhos, né? E foi por causa disso que a sua esposa Sara sugeriu a Abraão que eles dessem uma ajudinha para Deus. Ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com uma das suas escravas. Abraão então, num ato de vacilo na fé, desconfiado da promessa de Deus, ouviu sua esposa e engravidou a sua serva chamada Agar. A desobediência do casal trouxe um monte de consequências para aquela casa. Sara começou a ter ciúmes de Agar e começou a tratar a serva com muito desprezo. E foi nesse ambiente que o filho de Abraão com a escrava nasceu e se chamou Ismael. Antes que Ismael se tornasse adulto, Sara deu à luz a Isaac, esse sim o filho da promessa. E depois disso as tensões entre ele, a mãe e a madrasta começaram só a aumentar dentro daquela casa. Até que chegou um ponto em que Sara pediu para Abraão abandonar a escrava e o seu filho no deserto. Abraão ficou extremamente triste com isso, porque mesmo concebido em desobediência, Abraão amava Ismael e se importava com ele, mas ainda assim, com muito peso no coração, Abraão manda Agar e o seu filho embora. E eu fico imaginando que peso para uma criança, né? Crescer num ambiente rejeitado pela madrasta e agora ser abandonado pelo seu pai Abraão. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, Ismael e a sua mãe se perdem no deserto e a água que eles tinham levado consigo acabou. Agar, desesperada, pensando que ela e o filho iriam morrer, deixa o menino talvez desacordado na sombra de uns arbustos e se afasta dali dizendo: não vou suportar ver o meu menino morrer. Tão jovem, Ismael passou pelos piores momentos da sua vida. Foi rejeitado, abandonado e os seus recursos acabaram bem no meio do deserto. Mas Ismael não foi um acidente. Ismael não foi uma criança que nasceu e pegou Deus desprevenido. Antes da criação do mundo, Deus já tinha planejado Ismael. Ele é o dono da vida e a sua vontade é soberana. E Deus não deixou Ismael e a sua mãe morrerem no deserto. A Bíblia conta que nesse cenário de morte, talvez no pior momento da vida desse garoto, ele teve um encontro fantástico com Deus, que poucos no Antigo Testamento tiveram o privilégio de ter. A Bíblia conta que lá do céu, o anjo do Senhor, que a gente entende ser o próprio Deus ou o próprio Cristo, em uma das suas aparições no Antigo Testamento, ele aparece e fala com Agar. Gênesis 21:17. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. Ismael pode ter sido fruto de um erro humano, assim como muitos que estão assistindo esse devocional hoje. E cara, esse é um peso enorme que muitas pessoas carregam sobre os seus ombros. O sentimento de que não foi planejado, a rejeição por parte dos pais biológicos, o abandono, é algo muito difícil de se lidar. Mas deixa eu te falar uma coisa, o seu nascimento pode ter sido indesejado pelos seus pais. Você pode ter sido fruto de um erro deles. Talvez se eles pudessem, eles não teriam seguido com a gravidez ou não teriam tido você. Mas Deus poderia ter impedido. Deus é soberano. Ele dá a vida, ele tira a vida. E você está aqui porque ele quis. Antes de ele criar o mundo, você já tinha sido planejado por ele. Quando Cristo decidiu deixar sua glória
glória e vir aqui morrer numa cruz no nosso lugar, sabe em quem ele estava pensando? Em você. Ele fez uma morada no céu para essa pessoa que ouviu desde pequeno que era indesejada, que era um acidente e que se pudessem voltar atrás, talvez seus pais teriam voltado atrás. Você pode não ter recebido o amor deles, mas o seu pai, que está não só no céu, mas aí, ouvindo o seu choro, sentindo suas dores, ele te planejou antes da criação do mundo e ainda tem planos para você, não só para essa vida, mas para toda a eternidade. Ele entregou sua vida numa cruz para que se cumprisse um plano eterno na sua vida. Ele quer passar a eternidade ao seu lado, meu amigo, com você. Você tem noção disso? Lembre-se que você não foi um acidente para Deus. Que o Espírito Santo abra os seus olhos como ele abriu o de Agar no deserto, que ele tire de você esse sentimento de rejeição e te leve a provar esse grande amor de Deus. Amém? Deus te abençoe. Você é amado. Você é muito amado. Deus te abençoe e até já.